Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho com muita felicidade compartilhar com vocês uma informação que pode ser a diferença entre o bom e o mau cultivo das suas plantas. Hoje nós vamos falar sobre casca de arroz carbonizada, que é isso aqui, ó. A casca de arroz carbonizada é o resultado da combustão incompleta da casca de arroz. Essa combustão, essa casca de arroz é submetida a altíssimas temperaturas e baixo oxigênio por meio de um processo chamado de pirólise. Depois que o arroz foi beneficiado, sobrou aquela casca de arroz que é chamada de palha de arroz. Essa palha é então realizado esse processo de pirólise e fica assim. Pode ficar um pouco mais tostado ou dessa forma aqui que é a que a gente usa. A casca de arroz tem várias vantagens. Eu vou compartilhar com vocês agora. É com essa casca de arroz que a gente faz as nossas mudas. E aqui eu trouxe o nosso berçário, ó. Tanto no pote específico para berçário, no recipiente específico para mudinhas, quanto em qualquer coisa que vocês quiserem colocar, um prato, um pote, que tenha uma pequena profundidade, tá super bem, dá para fazer o berçário. Então notem que elas são todas mudinhas e todas elas vêm com, olha isso aqui, ó, é tudo casca de arroz carbonizada. Por quê? Porque a casca de arroz tem muitas vantagens na utilização. Então a primeira coisa, ela permite a penetração e a troca de ar nas raízes. Um grande problema, principalmente nas suculentas, é que elas não têm, a raiz fica muito apertada e ela não consegue se expandir. A casca de arroz dá uma vantagem, uma drenagem natural para a planta. Ela tem o volume constante, então não é aquilo que tu coloca no vaso, daqui a pouco some tudo, porque vai se degradando. Ela vai se degradar ao longo de muito tempo, então o volume é constante. Ela é firme e densa para a fixação de estacas, então se a gente tem, por exemplo, quer fazer estaquia de árvores frutíferas, de roseiras, de qualquer planta, a gente pode usar somente a casca de arroz, que ela vai ser vai ser muito importante para fazer a estaquia. Ela tem 80% de carbono na sua composição, porque é carbonizada, né? Então ela sofre um processo e o carbono fica disponível para as plantas, que também utilizam esse carbono para a produção das suas raízes, das suas folhas, dos seus caules, enfim, para o seu crescimento. Não é o ideal ter uma planta adulta só na casca de arroz. A planta adulta vai precisar de outros nutrientes, vai precisar de terra também. A casca de arroz é importante para as mudas e para alguma estaquia que porventura você for fazer. Ela é leve e porosa, então olha aqui, ó, se eu pego ela na mão, ó, ela não é firme, ela não armazena água. Uma coisa bem importante, que muitas vezes a gente compra o substrato ou compra uma terra, a gente vai plantar e aí a gente bota uma suculenta linda e maravilhosa e ela morre ou começa a ficar cheia de fungo. A gente, meu Deus, eu tô cuidando, tô fazendo tudo. O que que é? Pode ser do substrato. Às vezes a terra já vem com fungos, ela já vem uma terra contaminada. A casca de arroz é totalmente estéril, porque ela passou pelo processo de pirólise, então bactérias nocivas, fungos que possam vir a prejudicar sua planta já estão mortos, então não vão prejudicar mais. Ela também serve como cobertura seca, então eu tenho um vaso e eu acabei de molhar, eu coloquei, por exemplo, a gente já falou no canal de fazer o adubo por cobertura, né, o adubo laminar. A gente coloca aquele adubo, coloca a casca de arroz em cima, que não vai chamar animais para colocar seus ovos, não vai vir rato para comer o alimento, vai ficar tudo muito sequinho, muito perfeito. Nós aqui da estufa, aqui da Yucca Plantas, a gente usa tanto a casca de arroz como cobertura, quanto aquelas pedras de rio, já para fazer uma cobertura um pouco mais diferente. Mas nós preferimos a casca de arroz porque é mais natural e deixa o vaso mais leve. Mais uma coisa importante, tem um vaso enorme, eu quero colocar uma planta dentro, eu não quero que ele fique tão pesado. Faz uma camada de casca de arroz embaixo, próximo aos furos ali, né, para servir já como camada de drenagem, além de fazer com que o seu vaso não fique tão pesado. Então é algo muito importante. E agora, como a gente usa a casca de arroz? A gente pode usar, então, até agora eu falei de três coisas. Eu falei para a produção de mudas e estaquias,
bacia de galhos em geral, para colocação como cobertura, né? Então eu faço a minha muda, coloco por cima do solo, e para colocação como camada de drenagem. Beleza, já são 3 coisas maravilhosas. Mas nós também podemos usar a casca de arroz para compor o nosso substrato. E aí eu vou dar uma dica bem legal que a gente usa aqui na estufa. Para suculentas, a gente usa metade de casca de arroz e metade de terra adubada, e ainda a gente coloca na superfície também do vaso. Então a sua suculenta não vai ficar com excesso de umidade, vai ter um aporte suficiente de aeração nas suas raízes para a produção e para tudo que ela quiser fazer. Para plantas de uma forma geral que não são suculentas, ou seja, que não armazenam água nas suas raízes ou nos seus caules, a gente usa a outra medida, a gente usa 25% de casca de arroz para 75% de terra adubada, também fazendo a cobertura. Então são 2 formas de usar a casca de arroz, nesse caso aqui, de tanto de plantas de casa quanto plantas suculentas, que dão super certo. E eu vou contar para vocês que nós descobrimos isso e para nós foi uma maravilha, porque de agora em diante nós estamos fazendo em todas as nossas plantas tem casca de arroz, e muito legal também. Não é algo tão caro como a vermiculita, como a perlita, como outros tantos substratos e materiais que estão sendo vendidos. A casca de arroz é um material acessível, de custo baixo, que vai dar um resultado maravilhoso para suas plantas, não somente suculentas, como todas as outras plantas que você tem no seu jardim, e inclusive podendo ser usado no chão, né? Se você tem uma terra e quer colocar, fazer um substrato, também dá certo. Então ela é tudo de bom. Então, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre casca de arroz? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.